Uma pergunta que eu faço, e obviamente é uma pergunta que requer a sua resposta. O senhor acredita, como amilenista, obviamente, que Satanás está preso, sim ou não? Está escrito nas Escrituras. Perfeito. Posso responder ou o senhor quer argumentar alguma coisa nesse sentido? O que diz o texto? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Que exatamente ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ele está preso agora, correto? Certo. Então, perfeito. Olha, aqui está um contraponto que eu apresento. A atividade de Satanás na presente era. Ele entrou em Judas e influenciou para que eu traísse a Cristo. Aqui tem que fazer uma hermenêutica muito terrível para poder aplicar o alegorismo. Lucas capítulo 22, versículo de número 3. João capítulo 3, versículo de número 27. 2. Ele procurou peneirar Pedro como trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Após a ressurreição de Cristo, Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 3. Ele encheu o coração de Ananias e Safira. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Ele mandou mensageiro para esbofetear a Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Ele impediu Paulo de viajar para Tessalônica, a igreja fundada na primavera de 50 depois de Cristo por Paulo e Silas. João capítulo 8, versículo 44, disse-lhe Jesus, ele contou mentiras, pai da mentira. Atos dos Apóstolos capítulo 26, versículo 18, ele tem os incrédulos sob o seu domínio. Ele procura tirar vantagem dos crentes, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Ele é o Deus deste século, deste mundo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele procura enganar os crentes como tal fez a Eva, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Ele se disfarça de anjo de luz, Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Ele opera na vida dos incrédulos, Efésios capítulo 2, versículo 4. Ele anda bramando como leão na escatologia petrina, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Ele enganará os habitantes da terra em Apocalipse capítulo 13, versículo 14, 18, 23, 19 e 20. Ele detém os incrédulos no mundo, 1 de João capítulo 5, versículo 19. Aqui, pastor Cipriano, com a devida vênia, é um checkmate no amilenismo. Ok. Porque parece que não sim, tem. Todos Aqui esses você textos. vai, Sim, mas não. aqui o senhor vai ter que fazer um alegorismo. Não. Porque isso aqui é literal, é o texto. Então vamos lá. Como é que o senhor responde esse texto de Satanás trabalhando pesado aí? Bom, Antes e depois da ressurreição de Cristo. Acho que o grande problema, o grande problema do pastor Aleph será a sua chave hermenêutica. Então, a sua pressuposição hermenêutica pré-milenista, ela já lhe impedirá de ter as melhores conclusões hermenêuticas do texto. Tranquilo, a minha hermenêutica, a chave, o senhor vai ver. Mas quando tu dizes que Satanás está amarrado, dada a sua pretensão, não disse isso. Dada quando tu negas que Satanás está amarrado, ele está solto, pastor. É isso que você está tentando negar, é porque você não consegue ver o texto, a menos que não seja de forma literal. Quando o texto diz aqui que Satanás está preso, é uma forma de dizer que o poder de Satanás está restringido, está limitado. Quando você olha, o texto diz que o anjo desceu do céu com chave do abismo. Nas Escrituras, chave vai aparecer como uma referência exatamente a acesso à autoridade. Dizer que o anjo veio com autoridade e não trazendo somente uma chave, mas trouxe também uma grande corrente. Certamente, esta corrente não se trata de uma corrente física, né? Pois, afinal de contas, estamos falando de um espírito e não tem como prender um espírito. Judas tem anjos presos com prisões eternas. Sim, mais uma vez, quando a Bíblia diz que os anjos estão presos em prisões eternas, como você interpreta isso? Eu interpreto como simplesmente... Não, é uma pergunta retórica, só para não perdermos o fio da... Mas olha, ele fez uma pergunta para o senhor não está respondendo. Pastor César, ele perguntou e eu respondi com o texto. Agora, você fez a pergunta, ele não está respondendo. Agora, vou respondê-lo com o texto. Quando nós dizemos que Satanás está amarrado, isto não quer dizer que Satanás está inativo, inoperante.
Não, Satanás está agindo, porém o seu poder fora restringido. O seu poder fora ele está preso, limitado. Ele está preso, mas ele está agindo? Ele está preso, mas tem liberdade? Ele está preso. A imagem que nós podemos pensar de Satanás... então Satanás está agindo igual o PCC. Deixa eu não concluir. Preso, porém comandando. A imagem que nós podemos ter... Que alegoria. A imagem que nós podemos ter de Satanás seria como que Satanás, ele tem uma liberdade, mas só que esta liberdade fora soberanamente delimitada por Deus. Satanás não tem... Essa é a interpretação lá de Apocalipse 20. Mas como que você demonstra isso num texto? Por exemplo, quando a gente lê Mateus capítulo 12, né, versículo 29... Jesus vai dizer, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens? Certamente o valente aqui está fazendo uma referência à figura do próprio Satanás, sem que primeiro possa amarrá-lo. Então lhe saqueará a terra. Lucas 10, 17, 18, Jesus diz, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, demonstrando que essa sujeição de Satanás à autoridade, né, dos apóstolos, a autoridade delegada Pastor, aos apóstolos. A sujeição de Satanás, dos anjos, dos seres humanos, a Deus que é soberano, não significa necessariamente que eles estão presos. Então, por exemplo, todos os seres humanos se submetem a Deus, mas eles não estão presos. Todos os demônios, anjos, se submetem a Deus. Tem algum texto que o senhor fala assim, olha, a prisão de Satanás é aqui, ó. Ele está limitado por conta disso aqui, para sempre limitado, ou então por tempo indeterminado. Ok. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. João capítulo 12, versículo 31. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Hebreus 2,14. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 1 de João 3,8 afirma, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Né? E nós vemos claramente aqui nesses textos, eles fazem referência de que, de fato, o poder do diabo fora limitado, fora restringido por Cristo Jesus. Ok, pastor Aleph. O senhor falou e não disse nada, me perdoe, pastor. Eu acabei de citar 15 versículos de forma histórico-gramatical, que é a linha de pensamento que nós adotamos, e o senhor simplesmente falou que Satanás está preso, potencialmente com as suas atividades quem sabe restritas. Eu fiz a analogia grotesca, radical, só para fazer um contraponto. Por quê? Sem sombra de dúvidas, aquele que está preso, ele delimita também as ações ou não. Porque ele encheu o coração de Ananias e Safira. Ele enviou um mensageiro para esbofetear a Paulo. Ele tentou Jesus e levou ao pináculo do templo. E a visão milenista, ela aplica que depois da morte de Jesus, houve então a prisão de Satanás. Porém, esse texto aqui é um checkmate no milenismo, porque não tem essa conotação, não tem um versículo bíblico que fala sobre esse poder soberanamente de Deus, limitando Satanás, que ele é soberano na natureza, sobre os homens, sobre os demônios. E o senhor acabou de falar que simplesmente uma manobra hermenêutica para tentar defender a sua linha teológica. Respeito, porém discordo proeminentemente. É natural o pastor discordar, uma vez, repito, os seus pressupostos hermenêuticos vão lhe impedir de fazer isso. O seu também? Os seus pressupostos vão lhe impedir isso, vão lhe impedir de fazê-lo. Por quê? Porque eu não acho que o pastor provavelmente já está demonstrando que não terá essa habilidade de demonstrar nessa manhã uma certa coerência e submissão ao texto bíblico. Pronto, quando a gente diz, mais uma vez, quando a gente diz que Satanás quando dizemos que Satanás está amarrado, bíblico, quando dizemos, pastor, só para dizer o seguinte, quando dizemos que Satanás está amarrado, nós não estamos afirmando que Satanás está inativo.
Não é isso. Todos os 15 textos que o pastor acabou de citar são textos bíblicos, são textos válidos, mas será que ele está interpretá-los à luz da pergunta que ele está Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Diz assim, ó, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pode ser que eu não tenha citado exatamente assim, porque eu estou falando de cor. Esse texto é um texto que diz que o Satanás ele está cegando a mente das pessoas. Parece que isso vai contra a compreensão que o irmão tem sobre Satanás estar preso. Porque, segundo os reformados dizem, os amilenistas, tem outros amilenistas que não são reformados. Então, o amilenismo, ele entende que Satanás está preso, quer dizer, ele não pode enganar as pessoas, não pode impedir que o evangelho chegue e tal. Mas não é o que, segundo os Coríntios 4:4 Depois diz. Contra o que o senhor fala sobre isso? Contra a Bíblia. A história nos ajuda a responder isso. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Ok, mas esta cegueira que Satanás impõe sobre os incrédulos, ela não é uma cegueira soberana. Não é uma cegueira soberana. Mas nada que Satanás faz é soberano. Porque é uma cegueira que tem sido vencida pela proclamação, pelo poder do evangelho. Tanto é que mas ele cega, né? Ele cega o tempo todo. Ele cega, ele está cegando as pessoas. Ele está preso e cegando. Atenção. Ou o que o texto diz? O texto, vai dizer o seguinte: lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele. Exatamente para dizer que Satanás está preso de uma maneira, está limitado, restringido de uma maneira que ele não pode agir fora desses limites. Me dá um texto e outra coisa, agora. qual é a finalidade? Um texto. Qual é a finalidade? Para que não mais engane as nações. Essa é a razão pela qual Satanás está restringido o seu poder. Para que ele não engane as nações. Para que a proclamação do evangelho, a luz do evangelho, chegue ao povo agora. Pastor Aleph. É perfeito. O senhor, mais uma vez, falou e não disse nada, infelizmente. Eu vou voltar ao tema. Mais uma vez, não é que eu não disse nada. Eu não disse nada para você. Não, é que o senhor falou coisas muito diferentes. É que o senhor falou que a minha hermenêutica não é submissa. O que eu estou lhe dizendo, eu não falei nada. Não, vocês começaram. Esse debate aqui começou muito respeitoso. Sim. Em dado momento, o pastor Cipriano, na minha opinião, me perdoe se ele não foi feliz quando ele disse que a hermenêutica que o irmão faz é desonesta. E essa palavra desonestidade tem a ver com dolo, né? Essa palavra de desonestidade tem a ver com caráter. Então acho que o irmão não foi feliz. Porque quando o senhor diz assim, ó, a hermenêutica é desonesta, você está dizendo... Então tem uma questão de caráter aí no meio. E isso macula, né, o bate-papo, na minha opinião. E aí, em contraponto, aí vem o pastor Aleph falando palavras mais pesadas. Eu acho que não precisa disso. Qual palavra pesada, pastor César? Essa agora, o senhor falou e não disse nada. Não, mas é debate. Então, não. Tipo assim... Eu não acredito, eu não sabia que você quer um debate. Você está me falando agora? Não. Eu sei que é um debate. É que o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Quando você fala uma palavra que eu não concordo, e ao invés de argumentar, eu disse assim, ó, o senhor falou e não disse nada, isso é uma ofensa. Pastor, isso é retórica, sabe? Porque o senhor sabe melhor do que eu, o senhor é o leão dos debates. Mas quando eu falo que ele falou e não disse nada, daquilo que eu perguntei, pastor César, ele pediu o texto dele. Mas voltando aqui. Então vamos lá. Então eu só ia deixar isso aqui para vocês, texto, e ele recebeu porque o texto, aí eu vou fazer um intervalo agora e a gente volta. Mas eu queria, na volta, que a gente fosse mais parcimoniosos um com o outro, tal, porque eu tô tranquilo. Isso